Só ligar o som, deputado Arthur. Presente. Registrado. Deputado Paulo Fiorilo. Presente, senhor presidente. Deputada Janaína Pascoal. Presente, presidente. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputado Tiago Auríquio. Deputado Tiago Auríquio. Deputada Mônica Seixas. A deputada Mônica está conosco aqui até agora, acho que acabou saindo e vou pedir para que ela possa retornar. Deputada Mônica Seixas. Deputada Mônica, eu te escuto, mas não estou te vendo. Presente. Eu não estou te vendo, deputada Mônica. Por favor, ligar a câmera. Tá ligado, presidenta. Eu não estou conseguindo te... Me ouve? Aqui eu te escuto, todo mundo está te escutando, mas ninguém está te vendo, deputada Mônica. Eu vou dar sequência, então, porque fica claro aqui, com a minha presença, que nós temos quórum, mas eu vou tentar mais uma vez liberar o seu vídeo aqui. Acho que agora foi. Ainda não. Só por enquanto, somente o seu áudio mesmo. Agora sim o seu... Agora sim, estou te vendo. Com isso, a gente tem quórum. Dando sequência, solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu solicito a dispensa da leitura. Havendo consenso, está dispensada a leitura e fica considerada como aprovada a ata da última reunião. Item 2, o objeto da reunião, proceder à oitiva de representante da plataforma WhatsApp, senhor Dario Durigan, diretor de políticas públicas para o WhatsApp no Facebook Brasil, graduado pela USP, mestre em Direito Constitucional pela UNB, foi membro da Advocacia Geral da União entre 2010 e 2019 e procurador da Universidade de São Paulo em 2009. Foi solicitado o comparecimento perante esta CPI na finalidade de explanar sobre como o problema das fake news vem sendo tratada pela plataforma digital e quais medidas estão sendo adotadas para combater a disseminação de notícias falsas. Eu quero, em nome de todos os deputados e deputadas, agradecer a sua presença, Dario. E, enfim, nós já conversamos, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua explanação inicial. Na sequência, abriremos uma lista para que os deputados possam se inscrever através da plataforma Zoom, para que possam fazer as suas intervenções. De qualquer forma, eu agradeço a sua participação, que muito contribui aqui com a nossa CPI, e nesse primeiro momento nós encerramos com o senhor as plataformas, as oitivas das plataformas. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, na verdade já. Seja bem-vindo a esta CPI, passa a palavra para que o senhor possa se manifestar. Obrigado, deputado Caio, boa tarde. Como o Caio já me apresentou, meu nome é Dario Durigan, eu sou diretor de políticas públicas para o WhatsApp do Facebook Brasil. Gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores, representantes do povo paulista, membros dessa comissão, na pessoa do presidente deputado Caio França. Eu também quero agradecer a oportunidade de poder me dirigir a essa comissão e apresentar o que o WhatsApp é, dizer o que tem sido feito para combater a desinformação dentro da plataforma, ao mesmo tempo em que reforçar aqui como se faz a proteção da privacidade de bilhões de usuários no mundo dentro do WhatsApp. Como pano de fundo e preliminarmente, eu gostaria de compartilhar alguns dados sobre a importância que o WhatsApp tem tido nesse momento para a nossa sociedade, especialmente considerando um momento triste, delicado, de crise de saúde pública e de dificuldades econômicas por quais passamos. Nesse sentido, um levantamento recente do Datafolha mostra que 94% dos brasileiros usam o WhatsApp para se comunicar. 64% deles usam também para trabalhar. Isso revela que o WhatsApp é mais utilizado que qualquer outra plataforma tecnológica no país. Ainda, 83% dos brasileiros usam o WhatsApp para fazer compras. E pensando um pouco nesse período em que estamos vivendo, e na realidade de São Paulo, penso na minha realidade também, vejo como é importante
esse uso do WhatsApp. A maioria das compras que ocorre de microempreendedores, empresas de pequeno porte e também do comércio do bairro. Isso permite que muita gente que ainda com a porta do seu comércio fechada faça algum fluxo de caixa nesse período. Ainda um outro dado, importante dizer que assim que deflagrada a pandemia, o WhatsApp inicia um trabalho de implementar canais oficiais com as autoridades de saúde, seja com a OMS no plano global, o Ministério da Saúde no plano nacional e também aqui em São Paulo, com o governo do estado. O WhatsApp entende que a melhor forma de combater a desinformação é aumentando o espaço para informação de confiança dentro da própria plataforma. Portanto, uma conclusão muito preliminar é que quando falamos de WhatsApp, é preciso ter em mente que 99% do uso é um uso positivo, mesmo crucial, do nosso dia a dia. No entanto, compreende o WhatsApp que as preocupações que tocam a desinformação, os riscos, principalmente ao processo democrático e às eleições, são fundamentais. É importante deixar claro que o WhatsApp leva isso tudo muito a sério. Isso foi perguntado antes e queria reforçar essa minha fala. Para enfrentar, então, essa parcela residual de mau uso do WhatsApp, há inúmeras medidas que são lançadas, que são utilizadas, as quais já trato em um segundo. Uma breve nota sobre as ações realizadas por conta das últimas eleições de 2018. Antes delas, o WhatsApp realizou treinamentos, reuniões com os TRS, com os partidos políticos, com campanhas presidenciais, órgãos do Judiciário, do Ministério Público, das polícias, sobre alguns temas como usar responsavelmente o WhatsApp, como a plataforma funciona como um aplicativo de mensagens privadas, qual a natureza, a identidade do WhatsApp, e principalmente nesses encontros, protocolos e procedimentos para as autoridades requisitarem informações e o WhatsApp poder fornecer. Bem especificamente, menciono alguns dados, houve reunião com mais de 2.500 autoridades e servidores públicos, notadamente da Justiça Eleitoral, em 164 ocasiões diferentes. Houve participação em 6 eventos para os quais foram convidados partidos políticos, inclusive todas as campanhas presidenciais. É importante dizer que a mesma mensagem foi entregue de maneira isonômica a todos os participantes, a todas as campanhas. O WhatsApp participou em 2018, por conta das eleições, do Conselho Consultivo do TSE no combate às notícias falsas. Além disso, o WhatsApp forneceu, só para concluir esse trecho, um e-mail dedicado aos TRS para que recebesse informações e notificações judiciais. Recebeu mais de 150 notificações. Respondeu a todas elas de maneira muito pronta, e prova disso é que o WhatsApp não foi imputado em nenhuma multa sequer por conta das últimas eleições. Dito isso, é preciso olhar para o período transcorrido até hoje. Desde as eleições de 2018, o WhatsApp mantém um trabalho contínuo com as autoridades públicas, com especialistas nacionais do exterior, para fortalecer esse caráter privado da plataforma e combater o mau uso e o abuso que é feito de maneira inadequada. Sim, preciso constatar que nos últimos 2 anos, o WhatsApp adotou melhorias significativas para reduzir a viralidade, combater o abuso na plataforma. Ainda um ponto de partida que me parece importante para colocar o nosso debate, que é a explicação, uma descrição mesmo de o que é o WhatsApp, de como o WhatsApp funciona, quais os princípios guiam os serviços. E muito importante, o que diferencia o WhatsApp de plataformas públicas abertas, como são as chamadas redes sociais, né? O WhatsApp não é uma plataforma de mídia social. O WhatsApp é sim um aplicativo de mensagens privadas, pessoais, em tempo real, criado para conversas entre 2 indivíduos e grupos pessoais, pequenos, privados, entre pessoas próximas. Se o Facebook e o Twitter, num exemplo, são equivalentes digitais à praça pública, o WhatsApp foi projetado para conversas mantidas entre amigos e parentes na privacidade da sala de estar das nossas casas. E é claro que o comportamento e as expectativas de privacidade dos usuários mudam bastante quando se trata de estar na praça pública e no ambiente privado das nossas casas. Ser o espaço privado e seguro de conexão entre as pessoas no mundo é, sem dúvida nenhuma, a missão do WhatsApp. Vale compartilhar, nesse sentido, que atualmente 9 entre 10 mensagens enviadas globalmente no WhatsApp, e no Brasil também, são conversas individuais, entre 2 pessoas. Embora tenha grupos, a maioria deles tem até 10 pessoas. O dado brasileiro é que a maioria dos grupos no Brasil tem menos de 7 pessoas. Isso mostra que a realidade no WhatsApp é amplamente diferente do que se vê na mídia social. Um outro dado importante, notem que menos de 5% de todas as mensagens dentro do WhatsApp são mensagens que foram encaminhadas. Todas essas mensagens do WhatsApp, das quais estamos tratando aqui,
seja ela de texto, seja áudio, seja um vídeo, seja uma imagem, e mesmo as ligações feitas são protegidas pela criptografia de ponta a ponta. E é importante perguntar, o que isso significa? A criptografia garante que somente quem enviou e quem recebeu uma mensagem possa ler o que foi enviado. Nenhum terceiro, nem mesmo o WhatsApp, pode ler, pode ter acesso a esse conteúdo. Por isso é importante deixar claro, o WhatsApp não tem visibilidade sobre o conteúdo do que é enviado na plataforma. Assim, a discussão sobre moderação de conteúdo, ela é bastante deslocada, bastante fora de lugar, quando estamos falando de um ambiente criptografado privado, como é o caso do WhatsApp, por ser impossível mesmo fazer a moderação de conteúdo. A pergunta, então, que me parece deva guiar esse nosso debate é a seguinte: como então deve ser feito o combate à desinformação em plataformas cuja identidade é assegurar a criptografia de ponta a ponta, como é o caso do WhatsApp? Em outras palavras, como combater a desinformação e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade? Para o WhatsApp, essa resposta é feita em várias frentes, da seguinte forma: introduzindo alterações no produto que reduzam a viralidade das mensagens, oferecendo controle de privacidade aos usuários, combatendo o comportamento abusivo, seja dentro da plataforma ou fora da plataforma, estabelecendo parcerias com checadores de fato, conscientizando os usuários, além das outras parcerias com as autoridades brasileiras. Além disso, incorpora novas ferramentas de melhoria da experiência do usuário, como a recém-lançada busca no Google, capaz de checar a veracidade de uma mensagem frequentemente encaminhada nos grupos. Eu já volto a tratar em um minuto dessa nova ferramenta lançada. A desinformação, para fechar um pouco esse ponto também, ela não se enfrenta, é importante dizer, com sistemas de vigilância em massa, com violação da privacidade, quebrando a criptografia e mesmo colocando pessoas inocentes em risco, como a gente tem apontado, é o caso do texto aprovado pelo Senado, num dos pontos específicos, dentro do projeto de lei das fake news, em discussão no Congresso. Ali, nesse texto aprovado pelo Senado, estipula-se uma regra de rastreabilidade das conversas, que é bastante desproporcional, pelas inúmeras externalidades negativas e prejuízos que gera, e que, acima de tudo, é importante dizer, se mostra bastante ineficiente, pois não responde ao desafio e ao problema que propõe inicialmente endereçar. Tenho dito nas discussões no Congresso que em nenhuma democracia do mundo se exige esse tipo de rastreamento de conversas privadas. Então, retomando, como é feito o combate à desinformação no WhatsApp? O WhatsApp é das poucas plataformas que intencionalmente e de maneira proativa restringe o compartilhamento e a viralidade. O produto foi profundamente alterado, de maneira a reduzir na raiz o potencial de abuso e também para fortalecer a posição dos usuários. Percebam aqui, por favor, as senhoras e os senhores deputados, o sentido dessas alterações nos últimos anos. Primeiro, foram adicionados rótulos que sinalizam ao usuário que uma mensagem foi encaminhada, ou já vem sendo encaminhada algumas vezes. Esses rótulos cumprem um papel de fornecer ao usuário uma indicação concreta de que aquilo tem um potencial de conteúdo viral grande, não conteúdo pessoal, não foi produzido pelo seu contato mais próximo. Ainda, há 2 anos, o WhatsApp criou um limite de encaminhamento a todas as mensagens na plataforma. Inicialmente, em 2018, estipulou-se que uma mensagem poderia ser encaminhada de uma vez a 20 conversas, o que em 2019 foi reduzido para 5. Vejam que essa mudança substancial, de 20 para 5, resultou numa redução global de 25% no número de mensagens encaminhadas em toda a plataforma. Esse dado no Brasil é um impacto ainda maior, de 30%, uma redução de 30%. Grosso modo, estamos falando de 1 bilhão de mensagens a menos todos os dias. E ainda mais recentemente, no início de 2020, o WhatsApp anuncia um limite de encaminhamento ainda mais restrito para essas mensagens frequentemente encaminhadas, ou seja, aquelas mensagens já encaminhadas por mais de 5 vezes. Agora, as pessoas só podem encaminhar essas mensagens frequentes para uma única conversa por vez. Essa mudança, essa próxima mudança, trouxe uma redução global, que é muito bem espelhada no Brasil, de 70% de redução no número de mensagens frequentes encaminhadas na plataforma. Veja que, além dessas medidas de restrição da viralidade, o WhatsApp oferece controles de privacidade aos usuários sobre quem pode ou não adicioná-los a um grupo de WhatsApp. Isso evita que pessoas sejam adicionadas sem o seu consentimento. Outras alterações nas conversas de grupo também ocorreram, aqui para mencionar bem rapidamente. Ferramentas aos administradores e para proteger as pessoas que saem de grupos e são adicionadas repetidas vezes também foram acrescentadas. Além da restrição de viralidade, do controle de privacidade aos usuários,
eu quero destacar o combate ao comportamento abusivo que o WhatsApp faz. Isso é um esforço feito dentro da plataforma, dentro de uma manutenção de integridade, e também feito fora, com medidas judiciais e participação e sugestões regulatórias feito no debate público. Em vez de basear as decisões no conteúdo, que, reforço, não é visível para o WhatsApp, essas medidas de combate ao abuso miram um padrão de comportamento. Veja, padrão e não conteúdo. Ou seja, essas medidas têm o propósito de evitar comportamento anormal, comportamento prejudicial de algumas das contas. O WhatsApp, então, possui alguns recursos avançados de detecção desse abuso, seja por inteligência artificial, aprendizado de máquina, essas medidas que detectam esses padrões anormais e abusivos. É possível conceber esse sistema como uma sempre em operação para detectar atividades anormais e abusivas, cuja consequência é o banimento das contas. Esse combate dentro da plataforma é feito basicamente da seguinte forma e nessas etapas. No momento do cadastramento, para você cadastrar uma conta do WhatsApp, o usuário tem que provar que é dono do telefone, da linha de telefone, e aí recebe um código de verificação enviado pelo WhatsApp para que ele faça essa comprovação. E nesse momento de cadastramento é possível procurar evidências de criação automatizada de contas ou contas criadas em redes suspeitas de computadores. Um dado importante, aproximadamente 20% das contas banidas ocorre aqui, nesse momento do cadastramento, nesse primeiro momento, antes mesmo que uma só mensagem seja enviada por essa conta. O segundo momento em que se faz essa detecção automática é no momento de envio de mensagem. Então, depois que um usuário cadastra uma conta no WhatsApp e passa a poder trocar mensagens, o sistema de integridade procura por automação, por comportamento anormal e abusivo nesse envio de mensagens. Por exemplo, se um usuário envia mensagens ou cria grupos mais rapidamente que um ser humano é capaz de fazer, isso indica que as mensagens estão sendo criadas por software, o que é expressamente vedado pelos termos de serviço do WhatsApp. Um usuário que fizer alterações, por exemplo, em sua lista de contatos, muito rapidamente, ou se os números que ele acaba incorporando na sua lista não são compartilhados reciprocamente pela contraparte, pelo outro usuário, isso indica que um remetente obteve ou potencialmente obteve números ilicitamente, sem o consentimento do usuário para quem vai ser endereçada a mensagem. Um terceiro momento bem importante é o aumento do feedback do usuário. Aqui o WhatsApp incentiva os usuários a bloquear e denunciar outros usuários que fazem contatos indesejados ou que disseminam desinformação. Há limites bastante rigorosos no volume de feedback negativo que uma única conta pode receber antes de ser banida. Alguns dados. Esse sistema de integridade bane cerca de 2 milhões de contas por mês em todo o mundo. Um dado que foi divulgado durante o período eleitoral brasileiro de 2018, o WhatsApp baniu mais de 400 mil contas. Ainda tratando dessas medidas de combate a abuso feitas na plataforma, é importante realçar o fenômeno das empresas de disparo em massa que anunciam essa capacidade de enviar mensagens massivas no WhatsApp, mediante pagamento, para grandes públicos. E eu queria deixar muito claro esse ponto para o WhatsApp. O WhatsApp proíbe explicitamente o uso de qualquer aplicativo ou serviço para enviar mensagens em massa ou para criar e gerenciar contas e grupos de maneira automatizada e não autorizada. Isso é precisamente o tipo de comportamento que esse sistema imunológico que eu acabo de descrever está preparado para identificar. Ainda assim, o combate a esses abusos não pode parar dentro da plataforma. Ele deve e já está indo além do ambiente do WhatsApp. O WhatsApp iniciou ações judiciais nesse sentido contra empresas que ofertavam serviços em massa, de mensagens em massa na plataforma, em afronta aos termos de serviço e agora também à legislação brasileira. Nesses casos já apresentados à Justiça, notem que a Justiça brasileira tem dado e restrito respaldo à posição do WhatsApp. Todas as decisões que já foram proferidas dão ganho de causa ao WhatsApp, proibindo que essas empresas continuem divulgando e oferecendo, executando tais serviços ilícitos. O WhatsApp está comprometido a identificar e intensificar esses esforços no enfrentamento a esses provedores ilícitos de mensagem automatizada, para os quais seguimos contando com o apoio da sociedade brasileira, da sociedade civil organizada e também das instituições. Foi o próprio WhatsApp, por exemplo, que propôs ao TSE que vedasse disparos e mensagens em massa nas eleições de 2020, o que foi expressamente determinado pela autoridade eleitoral. A proibição consta da resolução eleitoral que está em vigor para essas próximas eleições. O WhatsApp é favorável, portanto, que a legislação nacional proíba ou regulamente de maneira muito estrita esse tipo de disparo em massa e envolvendo as plataformas de mensageria privada, para que se não deturpe a natureza dessas plataformas.
esse é um ponto que o WhatsApp tem reforçado o apoio dentro do debate do PL das fake news no Congresso Nacional. Aqui já me encaminhando para concluir, além disso tudo, o WhatsApp sabe que a desinformação ela deve envolver também a sociedade civil e os seus usuários. Foi lançado uma campanha no Brasil chamada Compartilhe Fatos e Não Boatos, que atingiu 80 milhões de brasileiros, segundo os nossos dados, sobre como identificar, como dizer para o usuário identificar uma notícia falsa e não a compartilhar, e a desconsiderar. Trabalhando com a sociedade civil, nesse mesmo eixo, o WhatsApp tem incrementado parcerias com checadores de fato. Apoiou e apoia o Projeto Comprova, que é um consórcio das 24 maiores redações do Brasil, comprometido com a verificação em tempo real de boatos. Agora, recentemente, o WhatsApp lançou com Aos Fatos um canal dentro do WhatsApp, que é o canal da Fátima, um chatbot que checa os fatos e tem contribuído em transmitir informações também sobre a pandemia do coronavírus. Agora, nos últimos dias, foi criado um canal de WhatsApp oficial, em português, para a Rede Internacional de Checadores de Fatos, conhecida pela sigla em inglês IFCN, para que mais informações sobre a pandemia também sejam ofertadas no próprio ambiente do WhatsApp aos seus usuários. Como mencionei anteriormente, desde 3 de agosto, o WhatsApp lançou um piloto com o Google para habilitar que o seu usuário cheque essas mensagens frequentes compartilhadas nos grupos. Agora, do lado dessa mensagem frequente tem uma lupa que o usuário pode clicar para ter mais informação sobre os resultados que aparecem no navegador, sobre o texto que contém, que está dentro dessa mensagem. Por fim, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que sempre há trabalho pela frente e que esperamos que sigamos avançando nesse combate à desinformação, que é um problema grave e importante de ser endereçado. Eu quero também registrar o orgulho que o WhatsApp tem de ter mais de 120 milhões de usuários brasileiros que usam o WhatsApp todos os dias para suas comunicações mais essenciais. Sabemos também que dentro desses números de brasileiros que usam o WhatsApp, muitos deles usam o WhatsApp como único meio de comunicação acessível, estável e mesmo confiável. Dito isso, eu concluo reafirmando o compromisso com a sociedade brasileira e que reforço aqui, na presença das senhoras e dos senhores, de manter o serviço com qualidade, com estabilidade, de garantir a privacidade dos usuários, um valor que norteia todos os serviços, mas em nenhum momento abrir mão de deixar de combater a viralidade e a desinformação na plataforma. Com isso, eu queria agradecer e me colocar à disposição para as perguntas. Nós agradecemos aqui, Dario, a sua participação inicial. Quantos milhões de usuários, Dario, que eu me perdi aqui no final? O dado público é mais de 120 milhões de brasileiros ativos no WhatsApp diariamente. Ok. Obrigado. Vamos para a lista de inscrições? Então, o primeiro inscrito, o deputado Paulo Fiorilo. Vossa Excelência tem 15 minutos entre perguntas e respostas. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Queria agradecer a presença do Dario. Dario, assim, você sabe que o escopo da CPI é a discussão sobre a produção de fake news nas eleições de 2018 e o seu impacto, quem produz, quem dissemina, etc. e tal. Eu queria começar ouvindo um comentário seu sobre o reconhecimento do gerente de políticas públicas do WhatsApp, que reconheceu o uso de envios maciços de mensagens que violaram os termos do WhatsApp para atingir um grande número de pessoas no processo eleitoral. A pergunta é, vocês, a partir de 2018, começaram a alterar a política de controle, mas não de conteúdo, é isso? Oi, Paulo. Agradeço, deputado Paulo Fiorilo, pela pergunta, a oportunidade de aprofundar esses temas. Esse sistema de controle de comportamento automatizado, disparo de mensagens, sempre existia. Então, esse número de 400 mil contas banidas em 2018 foi justamente pelo que o senhor acaba de colocar, por uso do WhatsApp em violação aos seus termos de serviço. Essas contas foram banidas no período eleitoral. De lá para cá, que eu reforcei aqui nessa fala inicial, mas gostaria de dizer novamente, foram feitas alterações no produto que, muito atentas ao padrão de uso do WhatsApp, limitam a viralidade para que você tenha informações quanto mais próximas dos seus contatos pessoais possível e não informações virais. Esse foi um esforço feito, que já vinha sendo feito, mas foi muito intensificado de 2018 até hoje.
inclusive pensando nas próximas eleições brasileiras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você também disse que um dos pilares de vocês são as ações para impedir que empresas façam a divulgação em massa. Eu queria dizer para você, numa consulta rápida, a gente encontra, matéria de 2 de julho, empresa dribla a justiça brasileira para manter disparos em massa. Bom, tem várias matérias nesse sentido. Disparador para o WhatsApp, sistema de envio do WhatsApp, aprenda a vender pelo WhatsApp. Bom, tem uma quantidade enorme. A pergunta é, você acha que tem sido pouco efetiva essa ação? Paulo, eu acho que não, pelo seguinte motivo. A atuação da empresa para fazer frente a esse tipo de serviço ofertado ilicitamente, para deixar isso bem claro, é feita em várias frentes. Então, assim que a gente percebe isso, há diversas notificações extrajudiciais, e muitas delas têm sucesso, porque a gente acompanha, as empresas param de fazer os anúncios, param de ofertar esse serviço. Para muitas delas, há ação judicial. E veja, em outros casos, a gente conta também para ter um estancamento desse tipo de conduta ilícita com propostas como o TSE. Então, quando o TSE traz agora para a resolução das eleições de 2020 a proibição de uso desse tipo de mensagem em absoluto para os candidatos, para os partidos, isso dá um reforço ainda maior, que é esse reforço para além da plataforma que eu menciono, que é ter as instituições brasileiras também parceiras desse combate. O WhatsApp faz o combate interno, entra com ações judiciais, notifica, faz a pesquisa dessas empresas e pede que as autoridades contribuam nesse tipo de estancamento, que de fato é um problema e deve ser combatido de maneira constante. A todo momento o WhatsApp... Um outro dado que eu dei, Paulo, só me permita, para não ficar muito comprida, todo mês são 2 milhões de contas banidas por uso irregular, automatizado, disparo em massa, criação de grupos de maneira automatizada que é detectado, e isso é banido, conforme eu coloquei. Agora, assim, só para a gente concluir essa questão aí das empresas, você disse que todo mês são 2 milhões. 2 milhões no mundo, 2 milhões no Brasil. No mundo, Paulo, no mundo, deputado. Você tem o dado brasileiro ou mais específico do estado de São Paulo ou não? Não tenho esse dado. O que a gente apurou foi o dado das eleições de 2018, que essas são as mais de 400 mil contas banidas, mas eu não tenho esse dado regionalizado para fornecer aos senhores agora. Mas é possível conseguir esse dado de quantas contas foram retiradas, por exemplo, nesse período eleitoral 2018? No período de 2018 foram mais de 400 mil então, contas. Mas é possível identificar se as 400 quantas estavam no estado de São Paulo? Quem eram os seus usuários? Se eram robôs e assim por diante? Essas informações dessas contas, dentro do período do Marco Civil da Internet brasileiro, que é de 6 meses, essas informações não tem mais hoje, mas eu queria dizer que, por conta de ações judiciais que ocorreram na época da eleição de 2018, algumas dessas contas foram lá preservadas por conta do diálogo com a justiça, prestação de informação para a justiça, que é sempre muito cara, o WhatsApp, e essas informações foram compartilhadas, seja com a justiça, seja com a CPMI, que foram os dados preservados por conta lá das discussões de 2018. Hoje, olhando para trás, não há a preservação por conta do período transcorrido, de mais de 6 meses. Mas isso que foi preservado, que você disse que foi compartilhado com a CPMI, com a Justiça, a CPI aqui da Assembleia também pode ter acesso no que diz respeito ao Estado, perfeito? Claro, eu pediria que fizesse um requerimento. Vamos fazer por escrito, vamos aprovar um requerimento solicitando quais contas foram retiradas, a identificação no período de 2018, as que vocês preservaram. Uma outra coisa é o seguinte, você falou de várias medidas para poder evitar o mau uso desse instrumento que deveria servir como diálogo entre pessoas, famílias, e não para o mau uso, como se viu na questão eleitoral 2018. Prova é que vocês tiveram que mudar a política de vocês para melhorar e para evitar esse tipo de coisa. Deixa eu perguntar, vocês não discutem conteúdo, mas, por exemplo, em mensagens encaminhadas, que você já coloca encaminhada, que é para o cara que recebeu saber que ela não é de autoria do anterior e tal, é possível pensar em aprimorar do tipo mensagem encaminhada eleitoral? Esse tipo de identificação ajudaria não a discutir o conteúdo, porque eu já entendi que a política de vocês não é conteúdo, portanto, eu não vou discutir se vocês têm mecanismo de olhar conteúdo, que vocês não têm. O de vocês
evitar spam, evitar o uso de robôs e tentar fazer com que a plataforma possa ser utilizada apenas para o diálogo particular entre pessoas, famílias. Mas a pergunta é, vocês acham que seria um instrumento a mais identificar encaminhado, mensagem eleitoral, por exemplo? Deputado, só um esclarecimento, o WhatsApp não faz moderação de conteúdo por ser impossível mesmo dentro do panorama da criptografia, né? O WhatsApp não sabe o conteúdo da conversa que é feita dentro da plataforma, então não há possibilidade de olhar para esse conteúdo, não há controle, não há nada, a conversa é privada entre as duas pessoas e a criptografia garante isso, né? Quando a pessoa, o conteúdo descriptografado, ele está disponível no celular de quem envia a mensagem e de quem recebe. E nesse meio do caminho, o WhatsApp, nenhum outro terceiro tem acesso a esse conteúdo. E, portanto, nessa linha muito fiel a esse princípio de garantir privacidade com criptografia, esse tipo de medida que faria, por exemplo, um escaneamento de mensagem prévio antes de ser encaminhado, isso não é possível porque, de alguma maneira, criaria uma vulnerabilidade à criptografia. Eu teria que ter um acesso para daí identificar, poder marcar sobre conteúdo, né? Se é um conteúdo X ou Y. Isso de nenhuma maneira poderia ser feito. Nessa lógica de vocês, nesse conceito que se apresenta, eu posso utilizar o WhatsApp para uma série de coisas ilícitas e ilegais, sem ser detectado pelo conteúdo. O que é feito de maneira ilícita dentro do WhatsApp é possível fazer investigações externas. Não perguntei isso. Eu disse, pela política de vocês, eu posso utilizar essa ferramenta para praticar atos ilegais sem ser detectado, sem detecção de conteúdo, perfeito ou não? Eu não estou dizendo que se pediu de investigar. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser trafegar entre pessoas imagens de pedofilia, eu posso sem ser importunado pelo WhatsApp. Veja, com relação à pedofilia, principalmente, tem uma política bem estrita que se você tiver qualquer tipo de denúncia ou algumas informações que eu já faço questão de mencionar, que não são essas informações das trocas de mensagens que são criptografadas, é possível identificar. Então, algumas informações, que são algumas informações do perfil, não são criptografadas e são possíveis de ser investigadas. Então, por exemplo, um grupo que tenha um nome que remeta à pedofilia ou abuso infantil, etc., esse grupo pode ser derrubado porque é passível de identificação, por exemplo, que há um uso abusivo. Mas se o grupo não tiver essa identificação, não. Por exemplo, se eu tiver um grupo lá, Ursinhos do Paraíso, e ele servir para fazer tráfico de pedofilia, eu jamais serei detectado pelo WhatsApp. Essa é a minha dúvida. Isso, acho que dentro das garantias de privacidade há uma impossibilidade, de fato, de fazer o controle de tudo que é conversado do ponto de vista privado dentro da plataforma. Tá, uma pergunta mais objetiva. Você tem o número de ações que foram impetradas pela Justiça, por exemplo, para retirar contas? Isso vocês têm esse dado? Principalmente no processo eleitoral? Aqui eu quero voltar o meu foco a eleições. Claro. Eu não tenho esse dado aqui, mas a gente pode levantar com o departamento jurídico, sem dúvida nenhuma, e entregar ao senhor, à CPI. Tá. Vamos apresentar um requerimento nesse sentido, até porque você sabe que uma das grandes preocupações a gente não reproduziu o modelo de 2018, que a gente teve uma quantidade enorme de robôs espalhando fake news na eleição, o que pode, e na minha opinião ocorreu, uma interferência no resultado eleitoral, sem que a gente pudesse saber exatamente o que estava acontecendo de forma clara, transparente, pelo uso do WhatsApp. E eu espero que 2020 não se repita, até porque você já disse que várias medidas foram tomadas. Queria uma outra questão. Depois de 2018 até agora, possivelmente vocês devem também ter recebido várias denúncias de mensagens de ódio, de pedofilia, daquilo que é ilegal sendo utilizado por pessoas ou por grupos. Isso também faz parte do acervo que vocês têm de informações? Veja, o que o WhatsApp preserva são os registros de acesso ao aplicativo, e aí tem informações relevantes para investigações, etc., que são, por exemplo, os IPs, que têm identificação, localização dos usuários nos últimos 6 meses. Dentro da plataforma, como disse, não há controle de conteúdo, mas há uma cooperação com as autoridades, então qualquer tipo de investigação que seja eleitoral, seja uma investigação criminal por um crime mais grave, como o senhor mencionou, há diversas formas de colaboração, seja com essas informações de 6 meses, seja com dados de perfil, dados sobre participação em grupos. Então, há uma colaboração constante nesse sentido,
com a justiça. E veja, os user reports aqui, que são as denúncias, esses conteúdos denunciados dentro da plataforma, servem para criar um gatilho que é cada vez mais sensível dentro do WhatsApp, para que se derrube contas por comportamento abusivo, desinformação, etc. Queria só voltar a uma questão que você colocou da criptografia das mensagens. Se você tivesse que dar uma nota do ponto de vista da segurança para esses mecanismos que vocês utilizam, você diria que ela é 100% seguro, que essa criptografia funciona, não há como burlar? A criptografia de ponta a ponta presente no WhatsApp hoje é o que há de mais testado, moderno e seguro do ponto de vista de segurança nas conversas privadas no mundo. O WhatsApp usa o protocolo Signal e há uma segurança muito grande entre o que se fala dentro do WhatsApp. Esse conteúdo não é acessado. Para alguns casos de abuso, há, sem dúvida, medidas duras. O WhatsApp entrou com ação judicial contra um serviço israelense que mencionava esse tipo de atividade, com spy, etc. Mas, de nenhuma maneira, isso vulnera a criptografia que existe no WhatsApp. Tá, queria concluir aqui, Dario, uma última questão. Compartilhamento. Você disse que a política ela passou a ser mais restritiva, né? Eram 20 conversas, 5 agora, eu perdi o dado que você deu o último. Para essas conversas que são frequentes encaminhadas, você pode encaminhar para uma conversa só por vez. A redução foi de 70%, inclusive maior do que a gente esperava. Tá. A minha pergunta é, vocês têm então um mecanismo de controle de compartilhamento. Você consegue identificar quem tem compartilhado mais? Você mesmo disse se pode ser um robô, se está utilizando de um software ou coisa do tipo. Isso vocês também têm de forma catalogada, mapeada? Por exemplo, se eu quiser saber quais são as contas que utilizaram esse mecanismo, você consegue identificar os IPs delas? Veja, deputado, isso é uma informação bem importante de dividir com o senhor. O mecanismo que possibilita que uma mensagem receba esse ícone de frequentemente encaminhada, ele acontece no aparelho. Então, não há interferência do servidor. O aparelho, quando o meu aparelho recebe uma mensagem que já foi encaminhada mais de 5 vezes, quando eu encaminho ela, e só posso encaminhar para um contato, quando eu encaminho, o meu aparelho coloca essa marca de frequentemente encaminhada. Do ponto de vista do servidor do WhatsApp, não há nenhum controle sobre quem faz, quem não faz esse tipo de encaminhamento de mensagem. O que há é um controle sobre números, qual o número global de mensagens frequentemente encaminhadas, já marcadas pelos equipamentos dos usuários. Ok. Eu encerro, senhor presidente. Só, Dario, a gente vai apresentar, então, os requerimentos das 400 mil contas, dos dados que vocês têm. A gente aprova aqui para pedir aquilo que o tribunal também solicitou para vocês. Isso ajuda a compor um pouco esse mosaico de informações que nós precisamos, inclusive, para ajudá-los nas decisões e nas medidas que vocês vão tomar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Dario, pelas explicações. Obrigado, deputado Paulo. Dando sequência à lista de inscritos, convido o deputado Edmir Chedi a fazer uso da palavra. Deputado Edmir, na escuta? Na escuta, o senhor me ouve, presidente? Estou te escutando, sim. Está com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Eu quero cumprimentar o doutor Dario Duragan, agradecer a sua presença aqui na CPI também, respondendo os questionamentos. Eu vou tentar ser breve aqui, doutor Dario. O professor da USP, coordenador do monitor do debate político no meio digital, doutor Pablo Hortelado, que já depois dessa CPI, inclusive, afirma que o problema da desinformação está concentrado, em primeiro lugar, no WhatsApp. Ele argumenta que, originalmente, o aplicativo foi criado para substituir os serviços pagos de mensagens, os FMS, das operadoras de telefonia. Mas, aos poucos, a ferramenta foi adquirindo também formato de massa, com as conversas em grupo, encaminhamentos e listas de transmissão, gerando efeitos virais. Segundo ele, isso permite campanhas de desinformação protegidas por sigilo,
O WhatsApp tem anunciado algumas medidas para inibir a disseminação dos fake news, mas até agora elas parecem não ter surtido efeito ou pouco efeito. Como chegar a um equilíbrio entre o combate à fake news e a liberdade de expressão no WhatsApp? Outra pergunta. Mediante determinação judicial, é possível bloquear um vídeo a partir de seu código-fonte? E no caso de áudios e mensagens de texto, quais os mecanismos? O áudio também pode ser bloqueado e grampeado? Esse bloqueio perde a eficácia caso o conteúdo sofra edições parciais? Se sim, que medidas estariam para a pessoa prejudicada com uma notícia falsa ou campanha de calúnia? Atualmente, o WhatsApp conta com algum sistema proativo de bloqueio de conteúdos, sejam eles em áudio, ou vídeo, ou texto. Em audiência na Câmara dos Deputados, em julho, o senhor defendeu que o rastreamento de mensagens ocorra apenas se houver determinação judicial. Como isso aconteceria? Que período poderia abranger? Eu sei que parte dessa pergunta o senhor já nos respondeu. O senhor acredita que uma legislação mais clara, estabelecendo penalidades específicas para quem produzir e compartilhar fake news, pode contribuir com o trabalho de vocês? E o senhor poderia nos encaminhar a esta CPI também sugestões que poderiam ajudar a cercear desinformação? Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado Edmir. Eu vou endereçar os pontos. Se eu, por uma eventual falha aqui, deixar de tratar, o senhor me corrija, por favor. Então, quando se diz, por exemplo, o professor Pablo Hortelado menciona que o WhatsApp é o grande vilão, essa é uma informação bastante falha por conta dessa ideia de não se enxergar o que se fala no WhatsApp. Como as conversas são privadas, é a mesma coisa que dizer que as pessoas têm conversado umas com as outras mais sobre isso ou mais sobre aquilo. É bastante complicado. Para chegar a esse tipo de conclusão de maneira científica, precisaria fazer um comparativo mesmo entre as várias plataformas, o que não é possível esmiuçar do ponto de vista de conteúdo do WhatsApp. E veja, a discussão que é feita hoje no Congresso Nacional, a gente já pôde debater também com o professor Pablo no Congresso, envolve esse tema da rastreabilidade, que é um tema muito grave e que as pessoas, em alguns casos, não estão bem cientes do que isso implica. Embora haja uma discussão conceitual sobre o que é conversa privada e o que é conversa em massa, a proposta aprovada pelo Senado, ela traz, do ponto de vista técnico de implementação, um detalhe que é super grave e ao WhatsApp parece ser muito nocivo a todos, não só à empresa, que é, como o WhatsApp não sabe de antemão qual mensagem vai ser encaminhada depois, é preciso identificar, catalogar com uma marca digital tudo que é conversado, seja em conversas individuais, em conversas de pequenos grupos, que é 90% dos casos dentro do WhatsApp. E claro que uma dessas mensagens pode vir a ser encaminhada, e aí seria, segundo o texto do Senado, eu teria que identificar e passar para a autoridade de investigação a cadeia de encaminhamento. Acontece que isso cria uma base de dados brutal sobre quem mandou o que para quem, que o WhatsApp não usa hoje, não precisa disso para prestar o serviço, e ficaria armazenando esse banco de dados que, veja, hoje, para dar um dado para o senhor, no mundo, são aproximadamente 100 bilhões de mensagens em um dia, trocadas entre as pessoas, a grande maioria em conversas privadas. E aí você tem uma base de dados para que pode, enfim, abre margem para uma série de abusos que a gente quer evitar, e só em alguns casos seria usado. Isso deixa de considerar como a informação circula na internet, porque veja, uma cadeia de mensagem, se eu recebi um vídeo, salvei no meu celular, daí alguns dias eu encaminho para algumas pessoas, não fui eu quem criei esse vídeo, eu simplesmente repassei ali um vídeo. O que pega essa proposta do Senado, o usuário comum, que não é o usuário que faz parte de uma organização criminosa, que quer atacar a reputação, esse usuário comum que usa o mecanismo de compartilhar no dia a dia. E o que o WhatsApp tem proposto para fazer frente a isso? Porque, veja, é um problema e nós estamos endereçando, seja com essas medidas internas da plataforma, seja com medidas externas. Uma dessas é trabalhando, desde a primeira reunião no Congresso Nacional, o WhatsApp tem participado, seja com os deputados que começaram um projeto de lei, com o senador Alessandro, e a gente tem feito a seguinte proposta: em vez de criar uma base de dados que não é útil para a prestação de serviço do WhatsApp,
é sim possível que o WhatsApp contribua, como já vem contribuindo em outras frentes com a justiça, eu posso mencionar isso ao senhor. Assim que recebe uma informação judicial, uma conta do WhatsApp passa a ter, então, os seus pares de contato. Veja, o conteúdo é sempre preservado, mas os seus pares de contato, com quem ela fala, para quais grupos ela prioritariamente troca as mensagens. E aí, dentro desses grupos, quais são os seus contatos? Quem dentro desses grupos passa a atuar, então, daí em diante como próximo contato? Esse tipo de elemento de troca, de organização entre as contas é fundamental, já tem se mostrado fundamental para desvendar crimes mais graves. E se admitido isso como um novo modelo para o serviço de mensageria, veja, o serviço de mensageria não é só o WhatsApp, é um universo, é um modelo que envolve outras ferramentas. O Congresso Nacional estipulando isso como padrão para as empresas assim que receber uma decisão judicial, nesse sentido, consegue passar a compartilhar esses pares de informação, a presença em grupos, alguns desses metadados, que são fundamentais, já têm se mostrado fundamentais para a apuração de ilícitos. A resposta que o WhatsApp dá à pergunta que eu faço, que é como se chega a um equilíbrio entre combate à desinformação e controle da privacidade. Que é isso, o controle da privacidade ele é muito importante. Nós estamos discutindo fake news, que é uma preocupação sem dúvida nenhuma, mas também o controle da privacidade o Supremo agora, quando começa a julgar as ações de bloqueio do WhatsApp, os 2 votos que foram emitidos, já proferidos, da ministra Rosa e do ministro Fachin, apontam nesse sentido. Num mundo em que se caminha para uma série de incertezas e vigilantismo, etc., é importante o espaço da privacidade. Agora, claro que essa privacidade preservada não pode abrir margem para abusos e tudo mais. E aí, muito atenção nesse padrão de comportamento. Então, quando você tem robôs, empresas disparando mensagem, o WhatsApp, veja, isso é importante ficar claro, isso fere a essência do WhatsApp. O WhatsApp não serve para isso. E não há nenhum tipo de condescendência com esse tipo de atividade. Pelo contrário, há oposição franca, constante do WhatsApp a esse tipo de padrão abusivo da ferramenta. Acho que faltou mencionar os bloqueios de mídia que o senhor menciona. É importante também explicar esse ponto, e agradeço a oportunidade de aprofundar nesse tema, que é, para os arquivos de mídia que consomem banda para os usuários fazerem upload e download, tem um mecanismo de eficiência de distribuição que o WhatsApp usa. E veja, em nenhum momento isso quebra a criptografia. Está mantida a criptografia de ponta a ponta nesses casos. Então, quando um usuário encaminha um vídeo, manda um vídeo para mim, e eu encaminho ao senhor, o que o senhor faz ao acessar esse vídeo é usar um atalho que é criptografado para acessar o vídeo que está no servidor de WhatsApp já por conta do primeiro encaminhamento que eu recebi o vídeo. Então, não precisaria de novo eu fazer o upload e o senhor fazer o download. Isso é pensado, esse uso de distribuição dos arquivos de mídia, no interesse do usuário. Então, veja, o usuário consome menos banda e a empresa faz isso com maior eficiência. Então, entrega os arquivos com muito mais precisão. Agora, esses arquivos eles são entregues para os usuários nesses encaminhamentos dentro de um período de 48 horas. Passado 48 horas, é preciso de novo fazer um upload e um download respectivo. Então, o que eu queria destacar é que essa ideia de poder, vamos mapear um conteúdo, uma natureza de um conteúdo, então, uma determinada imagem, e aí com um único identificador eu consigo detectar e bloquear toda essa imagem no ambiente do WhatsApp. Isso não é verdadeiro. Porque se eu tenho, em alguns casos, por 48 horas, esse mecanismo de ter um atalho para não consumir banda dos usuários, isso serve para uma instância. Então, se eu tenho esse mesmo arquivo de vídeo do exemplo que eu dei para o senhor, eu mando para o senhor e mando para uma outra pessoa, são 2 atalhos distintos, porque vale para a instância, vale para a mensagem e não ele não está atrelado umbilicalmente a um conteúdo só. Então, a discussão sobre mídia, essa discussão que é feita no Brasil é importante, ela é feita sobre essa instância e, do ponto de vista da empresa, foi criado um mecanismo de eficiência de distribuição dos arquivos, sempre mantida a criptografia de ponta a ponta. Então, enquanto fica no servidor esse atalho, fica criptografado. Só os usuários que mandam e recebem também têm acesso a esse conteúdo. E com isso, o deputado Admir está satisfeito com as colocações, né? Vou dar sequência, então, aqui à lista de inscritos e convidar a deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, para poder fazer uso da palavra. Deputado Admir, tudo certo? Ok.
Doutora Mônica, Vossa Excelência está com a palavra. Tudo certo, Obrigada. obrigado. Obrigada, presidente. Olá, boa tarde, Dário. Muito prazer. Obrigada por estar aqui. Vou pedir desculpas se eu repetir perguntas já feitas. Ih, tá tudo bem com a minha internet? O Caio ficou travado na minha tela. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Estamos sim. Inclusive, Tá saúde bom. para quem espirrou aí. Meu filho. Eu vou pedir desculpa se eu me repetir, eu perdi o início da sua apresentação, infelizmente meu telefone tocou, mas tem questões que são caras para mim, então eu peço desculpa se eu estiver repetindo, tá? O senhor disse agora há pouco para o deputado Edir, que não é possível afirmar, e me corrija se eu estiver errada, que o WhatsApp é responsável por maior parte das ocorrências de desinformação. Mas o WhatsApp é a maior ferramenta de comunicação usada no Brasil, tá? Está correto? A empresa WhatsApp faz parte de um grupo maior de outras ferramentas. Entre todas as ferramentas, o WhatsApp é a mais usada, correto? Isso, os dados que eu coloquei, deputada, logo no início da apresentação, só para mencionar para a senhora, faço questão, que é 93% dos brasileiros usam o WhatsApp para se comunicar. Então, veja, e dentro dessa comunicação, 90%, 9 entre 10 mensagens que aparecem dentro do WhatsApp são mensagens trocadas entre duas pessoas, uma e outra pessoa. Né? E além disso, os grupos, quando há grupos dentro do WhatsApp, veja, também é uma parcela menor do universo de mensagens, também são grupos até 7 pessoas, é a média do Brasil. Só para um pouco dar o contexto, 99% do uso de WhatsApp, ele envolve esse ambiente bastante privado. Obrigada. O gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp disse no Festival de Gabo que vocês tinham identificado o uso massivo de disparos de informações no Brasil durante as eleições de 2018. Era sobre isso que o senhor estava falando com o deputado Paulo, vocês ainda têm um histórico, o senhor reconhece que houve? Deputada Mônica, é importante, é sobre isso que eu estava conversando com o deputado Paulo, sim. É importante dizer que o WhatsApp, enquanto empresa, se coloca de maneira muito equidistante, imparcial. Isso é um compromisso importante, que dentro do processo democrático as forças políticas façam a sua disputa eleitoral e o WhatsApp se mantém, faz todos os esforços de se manter de maneira equidistante. O que foi dito pelo meu colega Ben Supple, no festival que a senhora menciona, o WhatsApp identificou, sim, esse tipo de comportamento, tanto que foram banidas as contas, 400 mil contas, esse dado de 400 mil contas banidas durante as eleições, por violação aos termos de serviço do WhatsApp, o que implica em dizer que teve o uso enfim, de disparo de mensagens em massa, de criação de grupos e mensagens automatizadas, que pode ser um pouco diferente do que é disparo em massa, e o sistema de detecção do WhatsApp identificou e baniu essas contas de maneira muito rígida. Era isso que eu estava colocando para o deputado Paulo. Por comportamento que viola as políticas de vocês como disparo massivo e automatizado. Mas se conhece os conteúdos desses disparos massivos? Não, esse é o detalhe, um outro detalhe que é o detalhe da criptografia de ponta a ponta. O WhatsApp ele não tem o controle, ele não modera conteúdo, ele não tem mapa de conteúdo, ele não sabe o que é conversado entre duas pessoas, uma conversa privada. Pensado para ser aplicativo de mensageria privada, uma das grandes garantias é não há interferência, não há um terceiro que olhe, modere, diga o que pode e o que não pode ser dito em conversas privadas. Então, não é possível substituir a cidadania nesse ponto, né? Há um espaço de conversas privadas nesse sentido. E, portanto, mesmo essa desinformação no nível mais pessoal, mais orgânico, ela é muito da vida, e acho que, muito embora o WhatsApp ofereça serviços, mecanismos como esses canais de checadores de fato, que o usuário pode muito bem mandar hoje em dia, depois eu compartilho com a comissão, dentro do próprio WhatsApp, manda um conteúdo de texto e esses canais de checadores já devolvem, dizendo, olha, os principais achados foram esses, essa notícia é imprecisa, etc, etc. Como também, por exemplo, com os canais, com as autoridades de saúde. Há um canal da OMS em português, dentro do próprio WhatsApp, que os usuários podem entrar e se informar sobre prevenção ao coronavírus, sobre, enfim, principais dados, números sobre infecção e tudo mais.
Então, essa informação ela se combate muito com mais informação, com essas parcerias todas que se faz. E a desinformação em escala, essa desinformação profissional, que necessariamente implica em você ter padrões abusivos, isso é feito nesse outro modelo, que é o modelo de banir as contas, tentar identificar no momento do cadastramento, para que a conta não dispare uma mensagem, não envie uma mensagem, e se por um motivo ela consegue driblar esse sistema de monitoramento do cadastramento, na troca de mensagem, quando você tem um uso que está muito claramente além de um padrão humano, o WhatsApp bane a conta. O senhor também comentou um pouco sobre a elaboração do projeto de lei no Congresso Nacional sobre fake news. Eu acho que é um imbróglio gigantesco a esse respeito, entendendo que não é identificável o autor, mas também não se sabe qual caminho a chegar nele. Eu gostaria de dar agora a oportunidade para o senhor nos explicar se existe um caminho para identificar autores de grandes manobras de desinformação, se vocês notam um comportamento de agendas de desinformação, se isso está orgânico. E eu também concordo, e sou partidária da ideia, que a gente não pode infringir a privacidade das pessoas, nem a sua liberdade de expressão. Mas fato é que a gente está diante de um problema novo, e que a sociedade, de uma forma nova, vai ter que aprender a lidar com isso, que existe um volume de desinformação que acontece no anonimato das mensagerias. Então, o senhor que está na empresa, que vive o dia a dia da empresa, como é que vocês observam quais são os caminhos para combater a desinformação, no ponto de vista de vocês? Quais colaborações vocês podem dar? E para nós que estamos interessados em desmantelar e conhecer as milícias digitais, existe caminho que não a quebra de privacidade? Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Acho que é sempre importante aprofundar esse debate, o diálogo é fundamental. Eu tenho feito, e a equipe do WhatsApp do Facebook Brasil tem feito também as conversas com o Congresso e apontando, enfim, mostrando em primeiro lugar esse princípio de a desinformação é um problema, vamos juntos pensar em como lidar com ela. Veja, com a sociedade civil, só para registrar a posição da sociedade civil com o qual amplamente temos conversado, a Coalizão Direitos na Rede, por exemplo, e os seus vários integrantes, apontam também para uma posição contrária a essa proposta específica da rastreabilidade. Que, veja, também eu acho que eu vi isso no Dr. Marcelo, que me antecedeu, não há aqui um óbvio impedimento a discutir regulação, muito pelo contrário, estamos todos, como é um problema grande que nos envolve a todos, governos, empresas, sociedade, temos que participar desse debate, é uma obrigação nossa participar desse debate. E há pontos no projeto de lei, por exemplo, que, como o WhatsApp sugere ao TSE em 2019, para que o TSE traga essa proibição para as eleições, o WhatsApp também tem dito isso para o Congresso. Criem obstáculos, proibições para esse tipo de disparo de mensagem. Isso não faz parte do jogo do WhatsApp. Ter disparo, ter automatização, muito pelo contrário. Então, esse é um ponto que a gente tem insistido, dito, o WhatsApp é favorável que as instituições brasileiras nos ajudem nesse tipo de combate. O que é, e claro que sempre tem, nós estamos pensando em outras saídas, acho que há outros mecanismos, como esses mecanismos de produto mesmo, que são mecanismos que restringem. Então, hoje, com essa limitação de encaminhamento, que você pode encaminhar, depois que a mensagem vem sendo por mais de 5 vezes encaminhada só para um, as cadeias de encaminhamento se caíram muito, principalmente no momento da pandemia. Diminuiu muito a cadeia de encaminhamento de uma só mensagem. O problema da rastreabilidade é criar esse banco de dados brutal, que não é utilizado por conta da empresa, a empresa não precisa desses dados para operar, e que fica estocando dados para fornecer para uma autoridade numa investigação e que vai apontar a cadeia de todos os encaminhados, todas as pessoas que estavam ali dentro desse processo. E veja, quando a gente fala em cadeia de encaminhamento de uma mensagem, eu não estou falando do conteúdo, eu estou falando da instância. Então, o conteúdo, ele muito provavelmente não foi gerado por quem mandou aquela mensagem ou por quem encaminhou aquela mensagem, que é quem vai ser responsabilizado. O problema da proposta de rastreabilidade é que ela coloca no alvo todos os usuários, indistintamente. Todas as informações de todos estão sendo coletadas e um dia mais tarde podem ser usadas. E a proposta, só para um pouco voltar nesse ponto, é que o WhatsApp sirva como um elemento dentro de uma investigação. Então, se nós estamos falando de organização criminosa, de processo de desinformação profissional,
o WhatsApp tem todo o interesse em fornecer, para além das informações que hoje já fornece, que cumpre o Marco Civil da Internet, esses 6 meses de registro de acesso, os dados do perfil, os dados dessas contas, quais grupos esse perfil atua, mas também esses pares de mensagem, de novo, o conteúdo não, mas os pares de mensagem que mostra com quem esses alvos da justiça se relacionam. É que eu não estou entendendo, por exemplo, qual é o caminho para, vou dar uma situação concreta. 3 ou 4 pessoas estão mostrando que estão recebendo o boato das pessoas caixão enterrados sem mortos durante o Covid. Várias pessoas recebendo esse mesmo conteúdo, etc. e tal. A gente identificou que está havendo disparo em massa, que é uma agenda casada. Como é que a gente descobre o autor? Eu acho que, do ponto de vista da empresa, você tem como banir conta de disparo em massa. Os usuários denunciam esse tipo de conteúdo para dizer que, olha, é uma informação absurda que pode trazer lesões, né? Pode trazer prejuízo às pessoas no mundo real. E qualquer investigação que leve a cabo que leve esse tipo de situação em consideração, deve considerar o WhatsApp como parceiro para poder investigar os alvos. É isso que o WhatsApp põe. E dentro de uma investigação por uma autoridade competente, o WhatsApp não se furta, é importante dizer isso, a cooperar com tudo que é possível que se coopere, e aí mantendo a privacidade, que é esse conteúdo. Mas veja, a autoridade de investigação faz isso. Isso já é feito. Então, há alguns exemplos, por exemplo, de cooperação em que os times de WhatsApp também participam nesse diálogo com as autoridades de aplicação da lei, de um crime, por exemplo, que aconteceu de homicídio no Ceará, e aí se você tem ali uma colaboração indicativo de com quem foi falado, o mapa daquelas conversas, e se identificou o usuário, tendo as informações do WhatsApp não como únicas prova, bala de prata, mas como um elemento fundamental dentro do universo. Isso parece casar um pouco essa necessidade de preservar a privacidade com manter firme esse compromisso que de nenhuma maneira eu quero que seja lido de outra forma. Entregar a informação, estar presente nos debates e contribuir com as investigações do país. Por fim, minha última pergunta, porque meu tempo até já acabou. Todo mundo que tem passado por aqui de ferramentas de comunicação, de mensagem, de redes sociais, tem apelado por uma campanha educacional sobre o uso e produção de conteúdos nas redes sociais. Eu encaro que essa é uma tarefa do parlamento, da legislação brasileira, mas também das empresas. A gente está assistindo as empresas de comunicação oficial, os jornais se organizarem pela boa informação. Também um pouco cuidando de si mesmo, né? Eu acho que eles sentem a responsabilidade de dizer sobre a preparação ética para a produção de informação do jornalismo oficial. O WhatsApp também não tem responsabilidade em ajudar a construir uma campanha de boa informação e de bom uso das redes sociais. Por exemplo, é possível que um usuário recém-chegado receba uma orientação sobre procurar fontes, checar informação, como denuncia conteúdo duvidoso, como é que ele pode tirar os seus números de campanhas massivas e etc. Eu estou totalmente de acordo, deputada. Eu acho que é papel também das empresas e aí do WhatsApp fazer essas campanhas educativas, mostrar. Esse ano foi feita uma em termos de proteção das contas, com uma série de dicas, recomendações de proteção das contas. Eu mencionei uma outra na minha fala inicial, que é a campanha que foi feita Compartilhe Fatos e Não Boatos, que atingiu uma série de pessoas para dizer, olha, identifique alguns sinais aqui de mensagens que podem ser virais. Mas acho, sem dúvida, que esse é uma tarefa nossa e esse compromisso tem que ser desincumbido pelas empresas. A empresa tem que voltar a fazer novas campanhas e conte com o WhatsApp para isso. Isso vai continuar acontecendo. Obrigada. Agradeço aqui a deputada Mônica. Dando sequência aqui na lista de inscritos, convido a deputada Janaína Pascoal para poder fazer uso da palavra. Obrigada, presidente. Primeiramente, cumprimento e agradeço o doutor Dario, pela participação. 2 perguntas muito objetivas. A primeira eu já fiz para o palestrante anterior.
É coincidência o fato de, quando nós trocamos mensagens no WhatsApp, de repente aparecerem propagandas sobre o tema que foi discutido, né? Como eu dei um exemplo na primeira arguição. Você conversa com uma pessoa sobre um vestido florido ou sobre um restaurante indiano e aparecem publicidades. Quando é no Google, eu compreendo, mas isso já aconteceu em troca de mensagens do WhatsApp. É coincidência ou existe algum tipo de ligação? E eu também queria entender, doutor Dario, como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Porque as outras plataformas, né, elas apresentam propagandas, vamos dizer assim. Então, tem alguma lógica, elas ganham participação nos vídeos monetizados, mas o WhatsApp, eu nunca consegui entender como é que se remunera. É isso. Obrigada, doutor Dario, presidente. Obrigado, deputada. Respondendo à primeira pergunta, não, o WhatsApp não conhece o conteúdo que é conversado, e o WhatsApp, de maneira alguma, tem, por ser impossível mesmo, como dividir, compartilhar esse tipo de informação, por exemplo, com o Google ou outra plataforma, para que se derive um anúncio de uma mensagem trocada no WhatsApp. Então, isso, de maneira alguma, isso é possível. Do ponto de vista do WhatsApp, as conversas são todas privadas, todas pessoais. A única maneira que eu vislumbro, e aí pensando um pouco na dinâmica do nosso uso do aplicativo, é o próprio usuário, de alguma maneira, usando esse conteúdo, seja no seu backup, seja, enfim, transplantando aquilo para uma plataforma pública, fazendo uma busca. Dentro do WhatsApp, não há esse compartilhamento. A criptografia de ponta a ponta garante que, quando você tem uma mensagem no seu aparelho e você aperta enviar, esse conteúdo ele é envelopado com uma chave criptográfica matemática, e só quem consegue abrir essa chave é o usuário que recebe uma chave irmã, e aí abre, e o conteúdo daí é, claro, descriptografado e fica disponível, então, para o usuário quem recebe. Somente as duas pontas, por isso criptografia de ponta a ponta, é quem tem acesso ao conteúdo. E daí, claro, os usuários são donos do conteúdo. Se eu quiser depois fazer uma busca desse conteúdo, imagino que então isso aconteça nas pontas e para além do ambiente do WhatsApp. Queria deixar isso essa afirmação muito precisa para que não fique dúvida. Com relação ao modelo de negócios do WhatsApp, essa é uma pergunta que eu agradeço, até para poder explicar, trazer informações, dividir de forma muito transparente com a senhora e com todas as senhoras e senhores membros da comissão, que é: o WhatsApp tem um aplicativo do usuário, que é o WhatsApp do usuário, né, que pode ser baixado gratuitamente, usado gratuitamente, sem anúncios, como a senhora coloca. Tem um aplicativo que é o WhatsApp Business App, que foi concebido para pequenas empresas. Então, ele tem, por exemplo, um catálogo de produtos e serviços, algumas respostas que você pode dizer: não atendo fora do período de trabalho, das 7 às 8, etc. Então, que você tem algum tipo de mecanismos ali para os pequenos negócios poderem ofertar. E esse aplicativo também é gratuito. Ele é baixado gratuitamente, utilizado gratuitamente, e não incorre em nenhum tipo de custo. Existe uma terceira forma, que é a API de negócios do WhatsApp. Então, não sei se a senhora e outros deputados já tenham feito algum contato. Por exemplo, esses dias eu fiz para marcar um exame para minha filha. Então, eu fiz contato com o laboratório, e o laboratório disse: por conta do período da pandemia, estamos atendendo no WhatsApp. E aí, dentro do WhatsApp, você tem um laboratório conversando comigo, né, com o usuário individual. E aí eu fiz essas conversas com o laboratório para me dar informação sobre preparo e fazer as orientações. E essa interface da API de negócio com o WhatsApp, ela é uma interface remunerada. Então, veja, no Brasil, existem empresas que são credenciadas, homologadas pelo WhatsApp, que fazem esse meio campo entre o WhatsApp e as empresas brasileiras que querem usar a API de negócio. E essas empresas têm, enfim, claro que dentro do seu padrão de custos tem as remunerações do WhatsApp, elas próprias se remuneram, e tem um uso muito importante que as empresas têm usado. Eu queria só dizer isso, que esse é um modelo de negócio importante para o WhatsApp no Brasil, e que dentro dessa interface de negócios, uma pergunta que normalmente aparece: mas isso não implica em alguma alteração dessa natureza de privacidade? E eu digo que é muito pelo contrário. Porque quando você tem, como a missão do WhatsApp é fazer essa conexão privada da vida da gente, essa conexão privada ela é feita, claro, entre as pessoas, entre os grupos familiares, amigos, da escola, do futebol, etc., mas também essa questão de atender o usuário do serviço de uma empresa. Então, a empresa não pode mandar qualquer mensagem para o usuário que procura, o usuário tem que procurar, então tem um sistema de opt-in muito claro,
e sempre é pensado como serviço de atendimento ao usuário. Então, eu posso buscar um canal telefônico, eu posso buscar um canal de WhatsApp, e a empresa só me responde, dentro dos termos de serviço, o que está padronizado. Então, não tem broadcasting de mensagem, não tem importunação, é para atender o usuário. Então, nesse meu exemplo que eu procurei o laboratório, eu perguntei, quero fazer exame. Aí dentro de exames tinha lá uma lista, eu disse, quero fazer exame de sangue. Aí vem uma lista de protocolos, de preparos, etc. Aí me dei por satisfeito. Em alguns casos tem, inclusive, um transbordo para atendimento humano, que é feito ali para atender a sua dúvida e tal. Acho que isso é bastante importante deixar claro que isso explica uma grande parte do modelo de negócio, e também para mencionar as possibilidades de usar, por exemplo, o WhatsApp como WhatsApp Payments, que foi anunciado, teve notícias sobre isso, e que está suspenso por decisão do Banco Central. Nós estamos colaborando, dando as informações, e que também não vai trazer custo para as pessoas que trocam para si de maneira muito simples, muito segura, simples, enfim, como o WhatsApp funciona, mas que para algumas empresas pode ter um custo de operação do operador e também para o próprio WhatsApp. Com isso, eu veja aqui se eu trouxe as informações que a senhora me pediu, por favor. Dando sequência, o deputado Paulo Fiorilo pediu aqui para fazer uso da palavra. Deputado Paulo, só vou pedir para que Vossa Excelência possa ser bem pontual para a gente 30 poder... segundos. Okay. 30 segundos. Okay. Dario, só para encerrar aqui, primeiro, como vocês disseram que não trabalha o conteúdo, eu queria insistir. Não trabalha no conteúdo, mas tendo uma denúncia de que há o uso indevido, você consegue, através dos seus mecanismos, chegar à origem, quem produziu, quem disseminou, sim ou não? E a segunda, você me falou da política de reduzir compartilhamento. Nos grupos, a gente pode compor grupos até de 256 pessoas, se eu não estiver enganado. Quantos compartilhamentos eu posso fazer no grupo e o grupo para outros grupos? Isso não viraliza, de certa forma? Só isso, deputado Caio. Passa a palavra, Dario. Com relação à primeira pergunta, que me perdoa, eu anotei aqui a segunda, deputado Paulo, me ajude só a relembrar aqui Não, sobre conteúdo. Eu sei que vocês falaram que não tem conteúdo, mas quando o conteúdo, entendeu? Veja, quando você tem um conteúdo denunciado, a pessoa que denuncia faz essa denúncia e coloca uma cópia daquilo que foi denunciado para o WhatsApp. Então, o WhatsApp consegue apurar, dentro de uma denúncia, o que foi feito com aquela mensagem, o que vinha sendo. Agora, isso pode mostrar que um usuário que está sendo denunciado e, portanto, está sendo aqui instada o bloqueio da conta, fez um compartilhamento agressivo, violento, ilícito, etc., mas isso está longe de implicar aqui numa identificação precisa de uma cadeia de encaminhamento, etc. Eu tenho, sim, com uma denúncia, por decisão do usuário que tem o conteúdo, uma denúncia para o aplicativo dizendo, olha, tem alguém aqui me mandando um conteúdo ofensivo. E aí o WhatsApp sabe quem mandou aquele conteúdo ofensivo, naquele momento, para ver se a conta tem que cair ou não. E com relação ao segundo encaminhamento, compartilhamento que eu mencionei anteriormente, ele vale para os grupos, né? Então, o limite de um grupo de WhatsApp é 256 pessoas. Quando uma informação chega num grupo, essa mensagem dentro do grupo ela pode ser encaminhada com as mesmas restrições que eu acabo de colocar. Então, se é uma mensagem que já vem frequentemente encaminhada para dentro do grupo, cada membro do grupo só pode encaminhar mais uma vez essa mensagem, né? Se é uma mensagem que ainda não é frequentemente encaminhada, cada membro do grupo pode encaminhar para mais 5 pessoas. Ok. Dessa forma, eu quero agradecer ao senhor Dario Durigan, representante do WhatsApp aqui, que esteve conosco. Agradecer a todos os colegas também. Vou deixar aqui para que o Dario possa fazer as suas considerações finais antes de encerrar. Mais uma vez, em nome de todos os deputados e deputadas, quero agradecer a sua presença aqui. Dario, se for preciso, vamos convidar novamente para poder fazer parte, alguns requerimentos que nós vamos formalizar para que o WhatsApp possa nos fornecer formalmente, mas acho que contribui bastante aqui com a nossa CPI. Passar a palavra para que o senhor possa concluir. Obrigado, deputado Caio. Obrigado a todos que me fizeram as perguntas. Acho que é sempre importante aprofundar o debate, trazer esclarecimento, é um aprendizado para mim também. Dizer que todos os esforços que o WhatsApp tem feito é para se restringir enquanto mensageria privada. Enfim, não vou
e não vou cansar os senhores com toda a explicação, mas todos os esforços são feitos nesse sentido. As discussões do Congresso Nacional têm sido bastante intensas, a gente não tem se furtado a participar em momento algum para dizer os pontos que apoiamos do projeto de lei, das fake news no Congresso, dos pontos que refutamos e por que refutamos, né? Porque ele, no caso da rastreabilidade, atinge de morte um valor de início, de base do aplicativo, que é a privacidade, e ao mesmo tempo trazendo uma contribuição que a gente faz no Congresso e aqui eu divido com os senhores, que é uma proposta de nunca deixar sem resposta aos problemas que temos vivido, que são problemas graves, a desinformação é um problema grave, e o WhatsApp tem, então, trabalhado essa proposta, que é a proposta de maneira proporcional, de maneira bem recortada para um alvo da justiça, assim que tem uma denúncia, você tem essa possibilidade de investigar um alvo e daí derivar as investigações. Se esse alvo se comunica com um grupo prioritariamente, o juiz pode estender a investigação para os membros desse grupo e daí entender como cada uma das contas participantes desse grupo tem o seu nível de... traz um elemento importante para a investigação, proporcional, porque passa a ter um registro dali em diante, não é um registro para sempre, e reforçar a ideia de que o WhatsApp quer ser mensageria privada, todos os debates, todos os esforços são para isso, as evoluções no produto são constantes, então nós estamos a todo momento pensando sobre isso. Esse último anúncio foi feito, que é permitir que o usuário pesquise ali no navegador com uma lupa aquela mensagem que já vem sendo frequentemente encaminhada, em vez de ter um atalho para encaminhar, o WhatsApp substituiu aquele atalho de encaminhamento por uma lupa, para que o usuário, então, vá e cheque a veracidade, a precisão daquela informação. E com medidas como essa, aprendendo com outras eleições, veja, o WhatsApp teve a eleição 2018 no Brasil, passou por inúmeras outras, a eleição na Índia, a eleição na Argentina, a eleição na Espanha, em que o WhatsApp também teve, enfim, equipes presentes, fazendo parcerias, como nós estamos fazendo aqui com o TSE, campanhas, oferecendo ao TSE cartilhas com as informações, estando presente. E com isso eu queria garantir, trazer esse compromisso de manutenção constante com o combate à desinformação e à viralidade dentro do WhatsApp. E agradecê-los mais uma vez. Mais uma vez, nós que agradecemos a sua participação e, com isso, a CPI das fake news conclui a fase de oitivas das plataformas. Agradeço mais uma vez. Inclusive, nós nos antecipamos ao Congresso Nacional no que diz respeito à CPMI, que ainda não tinha ouvido as plataformas. Então, agradeço aos colegas também que compartilharam conosco, aos seus colegas de função de representação das plataformas. Quero, antes de encerrar a reunião, convocar mais uma nova reunião para dia 21, às 10h30, novamente. Possivelmente vamos ouvir o representante da Polícia Civil e do Tribunal Regional Eleitoral. Ambos serão ouvidos na próxima reunião, já está bem avançado. Eu, assim que tiver a confirmação, eu apresento os nomes para que todos possam ter conhecimento. Não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a presença dos deputados Paulo Fiorilo, deputada Mônica Seixas, deputada Janaína Pascoal, deputado Thiago Auríquio, deputado Edmir Chedi, deputada Mônica, já falei, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Arthur Duval, enfim, todos os deputados que estiveram presentes, e agradecer também toda a nossa assessoria da CPI, agradecer aos procuradores que estavam conosco desde o início, doutor Marco Antônio Benetton, doutora Vanessa Habib. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Uma boa sexta-feira a todos. Caio.